Padre Tiago, ministros que aqui estão, meus irmãos e irmãs em Cristo, você que nos acompanha através das redes sociais. Hoje, 8ª novena, em preparação à nossa festa, como o Padre citou no início. Também estamos na 2ª semana do Advento, nessa caminhada em preparação para o nascimento de Jesus. Mais uma vez, o Natal. Todo ano nós fazemos essa caminhada, essa preparação. O Evangelho de hoje, de Mateus, vem falar, é a parábola da ovelha perdida. Bem conhecida já nossa nessa essa parábola. Mas é interessante refletir que Jesus aqui no Evangelho fala que Deus não quer perder nenhum de nós. As 99 ovelhas estavam seguras, mas o pastor percebeu que uma delas não estava lá no rebanho. E ele foi buscá-la aonde ela estava. Eu estava pensando assim um pouquinho sobre essa parábola, que muitas vezes nós também somos essa ovelha perdida. Como que nós nos perdemos do rebanho? Quando nós ouvimos a voz que não é do pastor. Quantas vozes nós ouvimos por aí, nesse mundo, que não é boa, que nos desviam do caminho de Deus. Às vezes nós somos surdos e acabamos ouvindo outras vozes. Por exemplo, nesse mundo, podemos ver que temos hoje algumas músicas que não são a voz do pastor, não são a voz de Deus. Alguns programas, algumas coisas que a gente vê nas mídias, que fazem com que nós acabe se perdendo como ovelhas. É preciso parar e ouvir a voz do pastor, ou seja, de Jesus, e voltar. Também nós podemos ser o pastor. Você já pensou que nós podemos ser o pastor? E ajudar a buscar aquelas ovelhas do nosso rebanho que está perdido. Como que nós fazemos isso? Quando levamos Jesus às pessoas, quando anunciamos a palavra de Deus, quando levamos Jesus na Eucaristia, na palavra de Deus, aquelas pessoas que precisam. Muitas pessoas precisam, às vezes, de um bom dia, de um abraço, de um oi, como é que você está? Tudo bem? Isso é ser o pastor, é ser cristão, é dar testemunho de que nós somos batizados e que nós estamos juntos nas dificuldades, nas adversidades da vida. É preciso ser esse pastor. Ora somos ovelhas, ora somos pastores. Mas se nós formos ovelhas, que possamos fazer parte das 100 ovelhas, que nós não se perca, que nós possa ouvir a voz desse pastor, sempre. E ele está chamando, ele não quer que nenhum de nós se perca, nem eu, nem vocês. Então, nesse tempo de preparação do Advento, é tempo de conversão. Por isso as leituras nos convidam a essa reflexão. Por isso que o padre está ali, atendendo às confissões. É preciso buscar o sacramento da penitência. Eu falava na outra comunidade no domingo, que quando a gente vai receber alguém importante, a gente dá uma ajeitada na casa, dá uma organizada, por mais que esteja certinha. Agora vai nascer Jesus, ele que está vindo. É preciso arrumar a nossa casa, fazer uma faxina, limpar o nosso coração. E aí é só através de um bom exame de consciência e uma boa confissão. A nossa conversão passa também pela oração, pelo exercício diário da nossa oração. Eu perguntei na comunidade outro dia, talvez alguém esteja aqui, tá? De lá, qual que era a oração mais importante que nós poderíamos fazer? Aí um falou que era o Pai Nosso, outro que era o Creio, outro que era outra oração. Todas são importantes, mas a oração mais importante que tem é aquela que fazemos pelo nosso próximo. Por nós, rezar um pelos outros. Isso é ser pastor também.
é estar buscando a ovelha perdida, as ovelhas perdidas. Essa oração pelo próximo nos leva à conversão também, a estar em sintonia uns com os outros. Só assim somos cristãos. Não podemos ser cristãos um só, individual. Eu vou na igreja, eu participo lá e está feito. Não, não é isso. É preciso renovar cada dia, buscar essa conversão. Por quê? Senão, o Natal será só um Natal de luz. Ó, como está bela praça, bonito. Um Natal de luz, passa o dia do Natal e no outro dia nós estamos na mesma forma. Talvez com uma ressaca ainda, porque muitos aproveitam para encher a cara, comer demais. E não é esse o sentido. É preciso que Jesus nasça no nosso coração. É preciso transparecer esse Jesus vivo. A nossa conversão passa também pela cruz. É preciso carregar essa cruz com Jesus. É preciso ser sirineu na vida das pessoas, ajudá-los a carregar a cruz de cada dia. Cada um de nós tem a cruz própria. Ninguém pode carregá-las, mas podemos ajudar. E aí volto a falar que podemos estar rezando uns pelos outros. Então, eu refletindo um pouquinho sobre a ovelha perdida, eu percebi que, ora, somos ovelha perdida quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus. E daí vocês sabem, para concluir a nossa reflexão, vocês já viram aquela pintura, né, que o pastor vem com a ovelha nos ombros. Quem que viu? Já viram? Em algum lugar? É uma pintura. Não sei de que época, eu não entendo muito disso. Mas tem uma pintura que ele traz a ovelha no ombro. E aquela pintura tem um sentido. Porque aquela cena é real naquela região onde Jesus viveu. Onde se cria ovelhas soltas. E a ovelha ouve a voz do pastor. Para vocês entenderem a pintura. O que acontece quando uma das ovelhas que não ouve a voz do pastor e se afasta do rebanho? É considerada uma ovelha rebelde. Ela não reconhece a voz do pastor. O pastor vai, busca, que nem fala aqui na parábola, encontra essa ovelha e quebra uma ou duas pernas da ovelha. Isso é real? Fato real que eles fazem lá. Coloca a ovelha nos ombros e anda com ela, conversando, falando com ela, até que ela aprenda a conhecer a voz do pastor. E aí, nunca mais ela se afasta do pastor. Não sei se ela reconhece a voz ou de medo de que o pastor quebre as pernas dela de volta. Mas é por aí. Então, tem um sentido para nós. Reconhecer a voz de Jesus em nossa vida. Não deixemos que os barulhos do mundo nos deixem surdos, que possamos ouvir, nem que tenha que ir para o silêncio, ouvir a voz do pastor, a voz do mestre. Amém?